Recebam todos a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, verso de número 16. Enquanto você localiza o texto da palavra do Senhor, eu gostaria de desde já externar a minha imensa gratidão por poder fazer uso da palavra do Senhor nestes 2 dias. Quero de maneira bastante calorosa agradecer ao pastor Clarismundo pela confiança de nos conceder esta oportunidade de falar a respeito de Jesus Cristo na confissão de fé e também fazer parte da história do nosso ministério, o Ministério de Mauá, e poder estar contribuindo com os irmãos, nestes 2 dias, falando a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço também a toda a mesa diretora da Assembleia de Deus em Mauá. E queridos, nós somos privilegiados demais por essa iniciativa aqui, de poder ter um documento tal como esse e ter a ênfase que nós estamos tendo nesse documento, que é um documento que ele tece, ele traça, ele nos dá as balizas, daquilo que nós confessamos como a nossa fé. Amém? Localizado o texto, Mateus, capítulo de número 16, nós vamos ler o verso de número 16, e eu gostaria de estender até o verso 17, que diz assim: respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Irmãos, o nosso tema hoje ele é um pouco extenso. Na semana passada nós lidamos com três tópicos. Hoje nós vamos lidar com 4, que na verdade vira quase 10. Por quê? Porque nós temos morte, ressurreição e ascensão, e depois nós temos o tríplice ofício, que é profeta, sacerdote e rei, e depois nós temos os títulos de Jesus. Então a ideia é sermos bem objetivos. Alguns assuntos nós vamos lidar de forma bem rápida, outros nós vamos tentar nos aprofundar na medida do que é necessário para nós termos uma correta compreensão do tema do nosso que foi proposto. Amém? Queridos, nós vimos na semana passada a respeito de como a igreja declara e confessa a Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e de como as 2 naturezas de Jesus Cristo unidas provê o necessário para a nossa salvação. E sobre estas verdades de que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, a igreja crê. E hoje veremos aquilo que a igreja confessa, que Cristo é o centro da nossa adoração. Como falamos na semana passada, a igreja se reúne domingo após domingo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o centro da nossa adoração. Os louvores, mais uma vez, que foram cantados hoje aqui, desde os hinos da harpa, tiveram o nosso Senhor Jesus Cristo como o assunto principal. Veremos hoje que as Escrituras falam sobre a sua morte, e em certo sentido a morte, como Paulo ele deixa registrado em Filipenses, como o ponto culminante do seu estado de humilhação. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, Ele não permanece na sepultura, e para nossa alegria e justificação Ele ressuscitou. E após isso Ele subiu aos céus, onde já reina, assentado à destra da majestade de Deus. Veremos então hoje, vamos ler aqui a segunda parte do capítulo 3 do nosso Cremos, que começa: que foi entregue nas mãos dos pecadores, que diz assim, eu vou ler, os irmãos acompanhem. Cremos que foi entregue nas mãos dos pecadores para ser crucificado pelos nossos pecados, mas ressuscitou corporalmente dentre os mortos, e ao terceiro dia ascendeu ao céu, onde está à direita do Pai, e de onde intercede por nós, e voltará para buscar a sua igreja. Então hoje nós vamos falar sobre o significado, primeiro ponto, significado de filho. Diz a nossa declaração de fé: o epiteto Filho de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo significa que Ele é Deus, igual ao Pai.
Trata-se uma questão de substância ou essência. A palavra usada, o termo grego utilizado por muitos textos do Novo Testamento é unigênito, que vai vir do vocábulo grego monogenes, que vem de dois vocábulos, monos, monos, único, só, solitário, e genos, raça, tipo, unigênito, único, filho único, eterno, criado, gerado pelo Pai. Unigênito significa que Jesus é o único Filho eterno de Deus, gerado do Pai, da mesma essência, singular e exclusivo em sua relação com Ele. Quando nós vemos no Novo Testamento o termo Filho de Deus, a ideia que os autores querem nos passar é que Jesus é igual ao Pai. E o adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Ou seja, Jesus é tudo quanto o Pai é. Ele disse: eu e o Pai somos um. O título Filho de Deus, quando aplicado a Cristo na Escritura, sempre fala da sua deidade essencial, absoluta e em igualdade com Deus. A identidade de Jesus Cristo como Filho eterno de Deus é claramente reconhecida na Escritura. Irmãos, por que isso é importante? Porque há heresias, hereges, que negam a eterna geração do Filho de Deus. Alguns vão dizer que Jesus, ele tomou a forma humana e naquele tempo ele passou a existir. Outros vão dizer que ele se torna Filho de Deus em um dado momento do seu ministério. Só que é curioso notar que João, quando está escrevendo, ele vai dizer o seguinte: no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Todavia, ele diz que Deus enviou, vários textos do Novo Testamento diz que Deus enviou o seu Filho. Não diz que ele enviou para ser filho. Isso quer dizer que ele já era filho quando foi enviado ao mundo. E todas as vezes que se menciona a missão apostólica de Cristo como enviado ao mundo, diz que Deus enviou o seu Filho. Deus não enviou Jesus para ser filho, mas o Filho para ser o nosso Redentor. Ele é sempre, e Ele sempre é, e sempre foi o Filho eterno de Deus. Vejamos alguns textos da palavra do Senhor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. 1 João 4:9. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui ele diz que Deus deu o seu Filho unigênito. Deus não nos deu um filósofo, Deus não nos deu um exemplo, Deus não nos deu um grande mestre. Deus deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem mais textos. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Deus enviou o seu Filho. Deus não nos enviou qualquer um. Deus enviou o seu Filho. Algumas pessoas negam a filiação eterna de Jesus Cristo. E tem um texto que eles utilizam para negar, e a gente vai usar esse texto aqui, vamos explicar esse texto. Romanos, capítulo de número 1, verso 3 e verso 4. Esse é um texto difícil e os incautos distorcem. Romanos, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Diz assim o apóstolo Paulo: com respeito ao seu Filho. Olha só o que Paulo está dizendo. Com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí, aqueles que distorcem as Escrituras, eles pegam esse texto e vai dizer: está vendo?
a saber, designado Filho de Deus segundo a ressurreição dos mortos. Aí Nestório vai dizer, ele se torna Filho de Deus na cruz, porque ele não era Filho de Deus. Mas é isso que o texto está dizendo? Primeiro, Paulo está falando que o Filho de Deus veio da descendência de Davi. Paulo está dizendo, olha, a encarnação do Verbo, quando ele nasce da descendência de Davi, ele já era o Filho de Deus. Ele não se torna Filho de Deus porque ele nasceu. Mas então vamos lá. Aí, queridos irmãos, Paulo está dizendo aqui o seguinte, que antes mesmo de haver encarnação, antes de haver ressurreição, Cristo já era chamado Filho de Deus, existindo como Filho eterno de Deus. Antes da encarnação havia o Verbo, e antes da encarnação havia o Filho. Só que vocês lembram da semana passada, o que nós falamos a respeito da kenosis de Jesus Cristo? Que quando ele encarnou, quando ele assumiu a forma humana, a sua glória fica encoberta pelo véu da sua carne. E é isso que significa aqui. Vamos relembrar. Na semana passada nós dizemos, olha, Jesus, quando ele assumiu a natureza humana, ele não deixa de ser Deus, mas a sua divindade está lá, completa, na sua natureza humana. Mas a sua glória está velada pelo véu da sua carne. E aí, meus irmãos, os homens, eles não conseguiram reconhecer a glória do unigênito de Deus, enquanto ele esteve aqui no seu estado, que os teólogos vão chamar no seu estado de humilhação. Os homens olhavam para ele e não viam a glória de Deus, exceto em alguns momentos em que ele fazia milagres extraordinários, e as pessoas olhavam para ele e viam que ele era o Filho de Deus. Por isso que João, ao escrever sobre os milagres de Jesus, os 7 sinais que João descreve no seu evangelho, ele chama de sinais. Ele é muito cuidadoso para chamar de sinal. Por que ele chama de sinal? Porque um sinal, ele está apontando para algo além dele. Eu estou apontando aqui para cima, o sinal não é o objetivo, o sinal está apontando para algo. O que João está dizendo é que os sinais de Jesus Cristo apontavam para a sua filiação como Filho eterno de Deus. É a glória do unigênito de Deus. É isso que João está dizendo. Só que no seu estado de humilhação, Jesus, os homens não reconheceram. E o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Ele diz assim, nenhum dos poderosos deste mundo, desse século, conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Lembremos que a sua glória estava oculta pelo véu da sua carne. Eles não reconheceram por causa da queda, mas Paulo diz que uma declaração foi feita. Paulo diz que na ressurreição Deus fez uma declaração. Deus deu uma prova ao mundo de que Jesus é o eterno Filho de Deus por meio da ressurreição. É como que dizendo assim, olha, vocês não creram que Ele é o meu Filho eterno. Só que ao ressuscitá-lo, Deus mostra para o mundo que Jesus é o seu eterno Filho. E olha o que Paulo prega, Atos capítulo 17, versículo 31. Olha o que Paulo diz, lá em Atenas, 17:31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus declarou para o mundo, este é o meu filho, vocês precisam crer nele. De fato é que Paulo diz que todo joelho agora deve se dobrar diante de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor. Deus mostrou para o mundo inteiro que Jesus é o seu Filho. Não há quem possa negar, não há quem possa fugir. Todo joelho, Paulo diz, se dobrará, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda boca declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E houve alguns reconhecimentos quando Jesus estava ali no seu estado de humilhação. Algumas pessoas reconheceram
E tem um aqui, irmãos, que é muito lindo. Mateus capítulo de número 27, versículo 24. Diz assim: Mateus 27, 54. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: isso aqui na morte, Jesus desfigurado, Jesus no seu estado mais terrível de humilhação, ele diz o seguinte: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E muitas outras pessoas conseguiram reconhecer. E é como Pedro. Quando Pedro declara, Mateus capítulo 16, versículo 17, Jesus diz: e vocês, o que dizem? Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Aí Jesus fala: muito bem, Pedro, quem te revelou isso não foi carne e nem sangue, mas foi o meu Pai que está nos céus. É o Pai quem nos revela que Jesus Cristo é o seu Filho. E quando nós cremos nele, sendo seu Filho, nós somos salvos. Porque é crer no Filho de Deus que recebemos a salvação. É que nem quando Filipe está lá com o eunuco etíope, aí ele disse assim: você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Ele disse: creio. E aí, o que impede que eu seja batizado? Nada, vamos lá e se batize. E aí, queridos, ele foi salvo, porque ele creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos, ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos 1:1. Hebreus capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte: que Deus falou pelos profetas de diversas formas, só que agora Ele nos falou pelo Filho. E Paulo vai escrever que tudo o que recebemos é através do Filho. Romanos capítulo 8, versículo 32. Nós fomos chamados à comunhão com o Filho. O Filho é o modelo da nossa glorificação futura. O Filho nos amou e se entregou por nós. Recebemos o Espírito do Filho que clama: Abba, Pai. Fomos transportados para o reino do Filho. Os salvos estão em um novo estado, numa condição de vida, porque o Filho é a propiciação pelos nossos pecados. E qual que é a nossa atitude para com o Filho de Deus? Adorá-lo, honrá-lo, crer nele, confessá-lo, ser batizado em seu nome, conhecê-lo cada vez mais, atentar para a sua palavra e por fim, proclamá-lo. Reconhecer a filiação divina de Cristo significa reconhecê-lo como de fato é, o Filho de Deus, aquele no qual se cumpre de forma completa e triunfante o destino da igreja de Cristo. Aquele que nega a filiação divina de Cristo, nega o próprio Deus e a sua palavra. E João, no capítulo 2, versículo 22 e 23, vai dizer que aquele que nega que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é o anticristo. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, e nele nós cremos, e isto confessamos. Vamos para a próxima: a morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. A morte de Jesus é o clímax de seu estado de humilhação. A ressurreição foi o início da fase que os teólogos chamam de exaltação de Cristo. A sua ascensão é a coroação da sua exaltação. Queridos, a morte de Jesus, nós podemos pegar a morte de Jesus sobre vários aspectos, mas eu peguei aqui sobre os dois aspectos, como evento histórico e como evento doutrinário. A cruz, irmãos, era uma morte terrível e vergonhosa. Quem era crucificado? Os revolucionários, os dissidentes, os criminosos, as pessoas da pior espécie eram crucificadas. Cícero, o orador e político romano, que presenciou várias vezes crucificações, ele disse que era o mais bárbaro e selvagem de todos os castigos. E ele disse que esse castigo nunca se aproxime de um cidadão romano. A história vai dizer que Flávio Joséfo dizia que o costume de se crucificar começou crucificando animais daninhos. Então pegava aquele animal e para judiar daquele animal, eles crucificavam para que aquele animal morresse de forma agonizante.
E aí os romanos, vendo esse tipo de situação, eles pegam essa morte e começam a usar como exemplo para colocar medo nas pessoas. De forma que os criminosos, quando passavam e viam alguém crucificado, eles olhavam e diziam: não quero esse tipo de morte para mim. Porque era uma morte ignominiosa, era uma morte vergonhosa, era uma morte de exposição total. Ninguém via isso como algo glorioso. É por isso que quando se pregava que Jesus Cristo morreu na cruz, Paulo vai dizer: eu nada propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Por quê? Porque os gregos queriam sabedoria, mas Paulo diz: eu prego Cristo crucificado, loucura para uns, mas sabedoria de Deus. Os evangelhos narram a morte de Jesus com detalhes, desde o começo da sua semana lá em Betânia, até o final no seu sepultamento naquela sepultura. Queridos, a morte por crucificação era uma morte terrível e dolorosa. Aquela pessoa que ficava crucificada ali, eles ficavam dias crucificados, não morria muito rápido. Porque, para você ter uma ideia, a crucificação, a pessoa morria por asfixia. Aquela pessoa que ficava crucificada, na posição de crucificação, o tórax começava a fazer pressão sobre o pulmão. E aquela pessoa que estava crucificada, ele levantava a sua perna para aliviar o tórax, para poder respirar. Mas ele se cansava e ele soltava a perna. Então o tórax começava a fazer pressão no pulmão novamente. E aí, irmãos, o que acontecia? Aquela pessoa ficava nesse ciclo, às vezes por dias. E o que os soldados faziam? Os soldados, num ato de misericórdia, se pode ser chamado assim, eles iam e quebravam a perna do crucificado, para ele não ter esse ciclo. Então ele soltava a perna e ele morria então por asfixia. Essa era a morte por crucificação. Ali ficava os criminosos. E queridos, lá estava o nosso Senhor, subiu naquele madeiro, não porque ele merecia, mas ele sobe ali como um substituto. Ele leva sobre si, não os pecados dele, mas o meu e o seu. Ele leva sobre si as duras penas, as dores e a punição pelo pecado de todos nós. Estava ali na cruz do Calvário o nosso Senhor. E para não se alongar, a Bíblia diz que existe um fato sobre a sua morte. Os evangelhos narram que o nosso Senhor deu um brado de vitória: está consumado. Céus e terra em silêncio profundo, pois neste momento uma aguda espada da justiça divina imolaria o Cordeiro de Deus. Lucas registra com detalhes. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Até a terra protestou. Até o sol, ele deixou de mostrar o seu brilho, porque ali estava o Criador crucificado, naquela situação vexatória, vergonhosa, humilhante, mas para pagar pelo meu e pelo seu pecado. E a Bíblia diz que perto da hora nona, rasgou-se o véu no meio do santuário, e Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E disso isto, expirou. Por que Jesus entrega o Espírito? Porque a morte não tinha reivindicação nenhuma contra Jesus. Porque a morte, ela tem reivindicação contra nós, que levamos a semente do pecado, mas contra ele não. Por isso, ele expirando, entrega o seu Espírito a Deus. Sangue e água jorraram de Jesus após sua morte. Diz então que um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. O soldado, ele tinha a intenção de atingir o coração de Jesus, no local chamado septo, onde, segundo a tradição, se localizava a alma. Mas a lança teria atingido o pericárdio. O nosso coração, ele é envolvido por uma membrana chamada pericárdio. E essa membrana é para proteger o batimento do coração, para não pegar no tórax. E ela tem como se fosse um líquido aquoso. E é interessante esse detalhe dos evangelhos, que o soldado, quando ele fura o lado de Jesus, sai sangue e água. Ele furou o pericárdio do nosso Senhor. Queridos, ele morreu. De fato, o nosso Senhor morreu. Por que ele morreu? Porque ali depois vai soldados enviados. Esses soldados eram treinados na morte. Eles sabiam muito bem ver se alguém estava morto ou não. E eles vão lá para dar o laudo. E eles detectam: Jesus está morto, ele morreu.
Mas aí, queridos irmãos, vem algumas pessoas e dizem: não, Jesus só desmaiou na cruz do Calvário. Não, ele de fato morreu, ele entregou por completo o seu corpo, o seu sangue, ele foi derramado ali. Aleluia. Pilatos então envia esse soldado, que confirma: ele está morto. E a morte de Jesus então, como evento histórico, nos mostra essas coisas. Tem muito mais para nós estudarmos, mas eu estou pulando. Só que a morte de Jesus, ela tem um sentido doutrinário. Ela nos mostra coisas maravilhosas a respeito da nossa salvação. A morte de Jesus como evento doutrinário, pelo fato de ser o Deus homem, a morte de Cristo tem um significado e poder infinito. Sua morte foi capaz de comprar gente de toda raça, tribo e nação. Seu sangue puro foi capaz de pagar por todos os nossos pecados. Paulo diz o seguinte, que Jesus pega a cédula que nos era contrária. Ele pega a cédula que nos era contrária e encrava na cruz, despojando os principados e potestades. A nossa dívida, a cédula que nos indiciava, que nos condenava, o nosso Senhor pega e crava na cruz. Por isso que Paulo diz: cravada, conquistada foi a morte na vitória. Onde está a morte o seu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte com o seu sacrifício perfeito em favor de todos nós. E a morte de Jesus, queridos, ela tem muitos sentidos. John Piper, ele escreve um livro intitulado A Paixão de Cristo, que ele dá 50 razões pela qual Jesus morreu. Mas eu vou falar sobre duas aqui. A primeira é uma morte vicária, substituição. A grande pergunta aqui é: como Deus pode expressar simultaneamente sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Como Deus pode expressar a sua santidade no juízo e seu amor no perdão? Porque Deus não pode simplesmente ignorar o pecado. E o que Deus faz? Deus providencia um substituto divino pelo pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo e o pecador perdão. A penalidade do pecado foi levada por outro em nosso lugar. Cristo assumiu o nosso lugar. Ele assumiu os nossos pecados. Ele é o nosso substituto. Paulo escreve assim, Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. A maldição da lei que jazia sobre nós por causa da nossa desobediência foi transferida a Cristo, de modo que foi Ele e não nós quem a levou. Quando estamos em Cristo, acontece uma misteriosa troca. É o hino que o coral cantou hoje. Que maravilhosa troca que fez Jesus ao se entregar por nós na cruz. Aleluia. Nosso pecado e maldição foram trocados em perdão. Nós, queridos irmãos, Ele se tornou pecado com o nosso pecado, para que possamos tornar-nos justiça com a sua justiça. Ele se fez maldição para que possamos receber a sua bênção. Aí Paulo escreve: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aleluia. A segunda coisa que nós aprendemos é a expiação, o segundo sentido doutrinário. A substituição implica em expiação. A expiação é o ato de remover o pecado mediante pagamento. Esse ato não apenas remove o pecado, como também remove a culpa e a libertação do seu poder. Somos libertos do pecado, do mundo e de Satanás. Cristo nos liberta completamente. É por isso que Paulo escreve que Jesus nos libertou. Romanos capítulo 6, se vocês lerem, ele vai dizer o seguinte: que nós fomos libertados e devemos apresentar os nossos corpos como instrumentos da justiça.
Romanos capítulo 12, Paulo vai dizer o seguinte: apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque Jesus pagou as penalidades do nosso pecado. É por virtude da expiação que Deus pode manter sua justiça e demonstrar sua misericórdia, provendo satisfação para aqueles devedores que não podiam pagar sua dívida, aqueles inimigos que não podiam achar reconciliação. Cristo leva os nossos pecados e sofre a punição por eles, de forma que a justiça de Deus é satisfeita em Cristo, isso é, pelo seu sangue. Olha o que Pedro escreve, esse texto é lindo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. E vamos agora para a ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição foi o início da fase que os teólogos chamam de exaltação de Cristo, a coroação de seu ministério terreno. Sem a ressurreição, a obra de Cristo seria nula, a igreja não existiria, não haveria salvação, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Mas Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e esta é a fé da igreja, essa é a nossa fé. Fé na ressurreição de Jesus Cristo é um fato histórico inevitável. Sem essa evidência não haveria igreja. A ressurreição de Jesus Cristo é cheia de significados. A ressurreição de Jesus Cristo, ela tem significado teológico, tem significado salvífico, significado escatológico, significado querigmático e significado prático. Eu vou ler só apenas alguns textos para a gente avançar. Significado salvífico: a morte de Cristo foi para expiar os nossos pecados, e a ressurreição assegura de forma eterna e efetiva a nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo vai dizer que a ressurreição de Jesus Cristo é o que dá sentido à nossa fé. 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis em vossos pecados. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da nossa regeneração. 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. E a ressurreição de Jesus Cristo tem um significado escatológico. A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da esperança futura da nossa ressurreição. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Paulo diz: não espere só nessa vida, porque nós temos uma esperança vindoura em Jesus Cristo, porque Ele ressuscitou dos mortos. A sua ressurreição é o atestado que a nossa esperança é uma esperança firme e segura. O corpo de Cristo ressurreto é o modelo de corpo glorioso que teremos na eternidade. Sempre alguém pergunta: será que na eternidade como vai ser? O corpo de Jesus Cristo glorioso é o modelo do corpo que teremos na eternidade. Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao seu corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar todas as coisas a si. Ele vai transformar o nosso corpo, segundo o seu corpo de glória. Significado querigmático: a ressurreição, ela dá sentido na pregação do Evangelho. Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E o significado prático: Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo.
A salvação está em confessar Cristo e crer que Ele ressuscitou dos mortos. A ressurreição, ela é o eixo pelo qual gira a fé cristã. A ressurreição é o ponto de convergência da nossa fé. Negar a veracidade da ressurreição de Cristo significa tirar a razão de ser histórica e transcendente do cristianismo. Sem a ressurreição, a nossa fé é vã, a nossa pregação é vã, a nossa esperança é vã, a nossa vida é vã. Se Cristo não ressuscitou, estamos perdidos. Mas Ele ressuscitou dos mortos. A morte não pôde segurar o autor da vida. Ao terceiro dia Ele se levantou, e aquela tumba, que segundo os historiadores, aquela pedra precisava de 20 homens para removê-la, e ali aquela pedra não segurou o autor da vida. Ele ressuscitou, Ele está vivo e está no meio da sua igreja. E aí não acaba aqui a história, porque Ele subiu aos céus, a ascensão de Jesus Cristo. Algumas pessoas não dão vazão à ascensão de Jesus Cristo, pensam que é um assunto secundário. Só que a sua ascensão, ela é fundamental para o seu estado de glorificação. Porque a ascensão de Jesus Cristo é a coroação da sua exaltação. Salmo 110 diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Essa profecia se dirigia a Jesus Cristo. Após ter terminado a sua obra redentora na terra, Cristo regressou ao céu. A sua ascensão foi marcada pela presença de seus discípulos e dos mensageiros celestiais. 2 anjos vestidos de branco da corte divina receberam de Deus a missão de acompanhá-lo. Jesus, ao subir, levantou as mãos e se despediu dos seus discípulos. A missão que recebera do Pai aqui na terra chegou ao fim. Durante a sua vida terrena, Ele foi o santuário onde Deus manifestava a favor da humanidade. Mas agora Ele está no verdadeiro e eterno santuário, onde continua ministrando por nós perante a face de Deus. E é interessante, irmãos, que o Salmo 24, alguns vão dizer que ele não é o Salmo da ascensão de Jesus Cristo, mas eu acredito que ele é o Salmo da ascensão de Jesus Cristo. Porque ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, e quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Se eu olho para dentro de mim, as nossas mãos, o nosso coração não está completamente limpo. E aí fica a dúvida: quem vai subir? Quem vai chegar lá? Quem consegue subir aos céus? Qual é o homem que é suficientemente bom para acessar e estar à destra de Deus? E a resposta é: ninguém. Mas desceu, Ele veio e Ele conquistou o direito de subir. E aí é interessante que o verso 7, quando Ele está subindo aos céus, o texto diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Porque agora nos céus, irmãos, entrou um de nós, entrou alguém com um corpo, e Ele é o único que está assim lá no céu, aguardando a ressurreição dos justos. E aí os seres celestes olhando e diziam: quem é este? Quem é este que está glorificado? Quem é o Rei da Glória? Aí aquele coro no céu: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aí de novo: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso nas batalhas. Ele subiu, e Ele não subiu envergonhado, Ele é poderoso nas batalhas, Ele venceu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Ele subiu coroado de honra, coroado de glória, e está à destra de Deus e governa em nosso coração. Ele é o nosso Rei, vencedor nas batalhas. Os homens não o reconheceram no seu estado de humilhação, mas agora Ele está coroado de glória, à destra da majestade de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz assim: vemos porém coroado de glória e honra
aquele Jesus que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Cristo encontra-se hoje assentado no seu trono de glória, onde o seu governo divino é exercido. Os ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei. O tríplice ofício de Cristo está bem claro nas Escrituras. Assim como no Antigo Testamento os profetas, sacerdotes e reis eram validados por meio da unção, nosso Senhor foi ungido por Deus para exercer esse tríplice ofício. Por isso, o título messiânico de Cristo é uma prova de que Ele exerce o seu ministério triplo. Cristo, o ungido, o Messias, ungido por Deus. Então Cristo, Ele exerceu o tríplice ministério que havia no Antigo Testamento: profeta, sacerdote e rei. Como profeta, nosso Senhor nos orienta a respeito da sua verdade e da verdade de Deus. Ele nos chama ao arrependimento e mostra-nos o caminho. Ainda hoje o seu ministério profeta está em vigor, quando ele, por meio do seu Espírito, envia pregadores para chamar o seu povo ao arrependimento, mostrar o caminho da verdade e o caminho que deve ser seguido. Queridos, é muito bom você estudar os filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates. Eu leio. É bom você ler os grandes filósofos da atualidade, ou dos grandes filósofos do Renascimento, do Iluminismo. Você lê Kant, você lê Descartes, você lê os grandes filósofos, mas nenhum deles é dito a seu respeito: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É o que Paulo diz de Jesus: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Jesus Cristo. De Cristo flui sabedoria infinita, sabedoria tal que homem algum é capaz de captar. Ele é o nosso sacerdote. Como sacerdote, Ele ofereceu um sacrifício perfeito, satisfez todos os ditames da lei e nos reconcilia com Deus. Abre-nos o caminho para o Pai. Seu sacrifício perfeito pode nos aperfeiçoar para sempre. E aqui, irmãos, eu volto lá para João, e eu vejo o que Jesus quer para nós, irmãos, como sacerdote. Uma das orações mais famosas de Jesus é a sua oração sacerdotal em João capítulo de número 17. E aí você se pergunta: o que Jesus deseja para nós? O que Ele quer para nós ao nos salvar? E Ele responde nessa oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 24. Ele ora assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Os discípulos de Jesus viram Jesus naquele que a gente comentou na semana passada, a sua glória escondida pelo véu da sua carne. E aí ele ora: Pai, a minha vontade, eu quero isso. E o Pai concede, porque aquilo que o Filho pede, o Pai dá. A minha vontade, Pai, é que onde eu estiver, os meus discípulos estejam comigo, para que vejam a minha glória. Só que Jesus não está falando isso para se ufanar, irmãos. Jesus não está falando isso: olha, eu quero me exibir com a minha glória, eu quero que eles vejam a minha... Não, irmãos. Ele quer que nós sejamos alegres vendo a glória dele lá nos céus. Ele quer que os nossos olhos contemplem a sua glória, a glória que ele tinha. E ele ora para o Pai: Pai, eu quero isso, que eles vejam a minha glória, e nós veremos a glória dele. Assim como ele é, nós o veremos. E a Bíblia diz que quando nós veremos como ele é, nós seremos transformados. Aleluia. É maravilhoso demais servir a Jesus. Tenho 4 minutos. Rei, quando Cristo veio em seu ministério terreno, ele veio com o objetivo de implantar o reino de Deus. Ele, por meio da sua natureza humana, é o sucessor do trono de Davi, e por meio da sua natureza divina, recebeu por herança o reino de seu pai. Nomes e títulos de Jesus. Há dezenas de nomes e títulos do nosso Senhor Jesus Cristo revelado nas Escrituras. Ele é chamado de Deus, Senhor, Senhor meu e Deus meu, Filho de Deus e Deus verdadeiro, Alfa e Ômega. Há também outros títulos que Jesus assumiu, que eram cheios de significado. Senhor, Kyrios, né? Um Senhor.
Jesus, Jeová salva, Messias, Cristo, que traz a conotação que o seu ministério foi ungido por Deus. Os evangelhos então eles apresentam Jesus com esses nomes. Assim como no Antigo Testamento os nomes de Deus revelavam características de Deus, os nomes de Jesus revelam características de Jesus. Ele é tão glorioso, tão extraordinário, que apenas o nome não é suficiente para falar tudo o que Ele é. Então há vários títulos de Jesus nas Escrituras. E eu vou entrar para a conclusão. O escritor aos Hebreus, irmãos, para concluir, ele diz o seguinte, que Cristo é mais sublime dos que os céus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente. Olha quantas coisas maravilhosas ele é. Sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Eu gosto desses palavreados, sublime. Sublime, é algo que está acima das mensurações da capacidade humana. Ele é mais sublime do que os céus. Quem pode descrever os céus? Ele é mais sublime do que os céus. Algumas aplicações. Jesus é o Filho de Deus. Isso significa que a nossa fé nele é digna de confiança. Podemos descansar seguro em suas mãos, porque Jesus é o que ele disse ser, e fez aquilo pelo qual veio fazer, e fará em nós aquilo que ele prometeu. Confie nesse Jesus Cristo, ele realmente é quem ele disse ser. Segundo ponto, Cristo pela cruz deu um golpe mortal na morte e no mal. Você já assistiu um filme pela segunda vez? Aqueles filmes bem dramáticos, que quando você assiste pela primeira vez, você fica assim, nossa, quando eu assistir pela segunda vez vai perder a graça, porque eu já vou saber o final. Não é assim? Irmãos, embora essa vida seja dolorosa, cheia de surpresas, aflições, tristezas, dores, angústias, tribulações, nós já sabemos o final. Sabe por quê? Porque a morte, ele não pode dar a última palavra, porque o golpe na morte já foi dado pelo nosso Senhor, e nós já sabemos que sairemos desse mundo em glória, triunfantes, porque o nosso Senhor Jesus Cristo já pagou pelos nossos pecados. Quando alguém perguntar para você, você sabe como vão acabar as coisas? Você pode dizer para ele o seguinte: tudo acabará bem. Vai acabar numa festa, numa boda. Estamos nos preparando para uma festa, vai acabar numa boda. Fica tranquilo, fique em paz, meu irmão. Nós estamos indo para uma boda. O caminho pode ser pedregoso, triste, aflitivo. As lágrimas podem descer, mas diz que lá, eu gosto de falar isso aqui, pastor, só um minutinho. Quando eu era pequenininho, eu saía para a rua e eu era meio peralta, irmãos. Eu arrumava alguns problemas, e os meninos que eram maiores que eu, eles me batiam, e aí eu chorava, e eu voltava para casa chorando. E eu me lembro que a minha mãe, tipo, Samuel, de novo Samuel, você arrumou problema? Só que ela pegava o avental dela e enxugava as minhas lágrimas, e me consolava, me acalentava, me acolhia. Mas eu voltava de novo, e eu arrumava meu problema, e eu chorava. Só que sabe o que a Bíblia diz, pastor? Diz que o próprio Cristo enxugará dos nossos olhos toda a nossa lágrima, e não voltaremos a chorar nunca mais. Sabe o que eu digo, irmãos? Vai acabar bem. Confessar Jesus Cristo como Filho de Deus é uma maravilha. Que Deus abençoe.